Este parte, aquele parte, e todos se vão. A terra fica sem homens que possam partir teu pão. Não fossem a fome e a miséria a escorraçar tantas famílias das terras do interior, de Trás-os-Montes e do Alentejo, muitos teriam morrido nas aldeias sem nunca verem o mar. Assim, a pensar numas ilhas de que nem o nome sabiam, transformaram-se em marinheiros. Famílias inteiras partiram numa longa viagem à procura de uma nova vida. Uma jornada difícil de vários meses no alto mar. Gente amontoada, mais de 1000 sem condições, a contarem os longos dias, meses, sempre com o horizonte a balançar. O pai estava bravo, estava muito mal. A viagem não foi muito boa, porque eu via os velhos falarem. E diziam-me também que houve um levantamento dos passageiros porque a comida era má. A comida era má. Era hardtack. Eram umas bolachas, assim como o que dão aqui aos cães. E eu compro daquilo para o mecânico. E nessa altura dava isso? Nessas horas a gente tinha que as comer. Cheirava mal. Era tudo... Aquilo estava ali tudo cheio de piolho. As carnes não tinham frisas, traziam vacas. Vivas? Vivas, no barco. Ainda me lembra, uma vez eles foram matar uma e a vaca, não sei o que é, eles não lhe deram no coisa e ela arrebentou com tudo aquilo, a gente fugimos todos dali. E morreu muita gente na viagem. Morreu. Crianças? Crianças, velhos, morreu muita gente. Olha, e depois foi deitados ao mar. Recorda-se alguma imagem dessas, pessoas a deitarem? Eu vi botarem gente ao mar, mortos. A malária, as deficientes condições de acomodação nestes barcos e as muitas dificuldades da viagem matavam muitos passageiros, especialmente crianças, imagens que uma vida inteira não apaga. Eu perdi lá um irmão e uma irmã, eles morreram de uma doença e botaram no mar. Morreram durante a viagem no barco? Durante, ele teve measles ou malária, mas eles botaram na água, eram dois, a rapariga e o rapaz. Em cada barco apanhavam-se mais de 1500 passageiros. Para muitos, era a última viagem. Em cada travessia morriam 20 a 30 pessoas. O dobro das certidões de nascimento eram passadas pelo comandante em pleno alto mar. Ia com os seus pais? Yeah. E mais irmãos? 2 rapazes e outras 2 raparigas. E a sua mãe? Trazia 5. E depois teve uma, porque parece que foi no barco. Nasceu-lhe mais uma irmã no barco? I think so. Aí parece-me que aquela que nasceu no barco. E morreu depois a chegar ao Hawaii. Até 1913, foram 35 anos de êxodo organizado para o Havaí. 29 barcos a vapor ou à vela levaram 27 mil portugueses, naquela que foi, talvez, a viagem mais longa e tormentosa de que há memória na imigração portuguesa. Mais de 100 dias de viagem para descer o Atlântico e subir o Pacífico. 30 mil quilómetros de mar que só a esperança de melhor vida faziam esquecer. And I believe also that there really should have only been
maybe 700 or 900 people at the very most on board the ship, and they crowded all of these people. And a lot of them, from talking to other people, I've gathered, they were really down in the cargo hold. I mean, that's where they lived. A tortuosa viagem ficou bem descrita numa carta em verso que uma madeirense escreveu a bordo do navio em dia de tempestade. Os balanços eram tão grandes que a todos faziam gritar. Cremava-se as nossas almas. Estamos por confessar. Faça-me uma ideia que tamanha aflição. Mais de 500 pessoas a gritar dentro de uma embarcação. Quando o capitão mandou os passageiros avisar que se pusessem bem com Deus, que o navio estava a afundar. À chegada, quase todos ficavam de quarentena numa ilha ao largo de Honolulu. Chegámos, já. E como é que foi quando chegaram a Honolulu? Aquilo foi... a gente, os homens e os rapazes, tudo junto numa casa a banhar, tudo despida, a gente era... assim, rapazinhos como eu, tinham muita vergonha daqueles homens, daquilo tudo. Mas aquilo foi para limpar tudo. Já se avista a terra prometida. O Havaí abre os seus braços a agentes do velho mundo. Nos jornais, a chegada dos portugueses era sempre notícia de primeira página. Os senhores da terra competiam pela escolha de melhor mão de obra. Conhecidos pela sua grande capacidade de trabalho, os portugueses eram os preferidos. Para trás, quase nada tinham deixado de seu. Os engajadores prometiam-lhes muito trabalho e casa farta. Sei que houve gente que ia por aquelas aldeias para ver se queriam vir. Era de graça, não pagava nada. E depois tinham trabalho, o ganho não era muito, era $1 por dia, mas tinham casa, tinham doutora, tinham isso tudo de graça. As ilhas do Havaí são longe, muito longe. São domínios dos canacas que os portugueses rapidamente rebatizaram. Chamam-lhes Ilhas Canecas. É o novo mundo para os que se lançaram nesta aventura. Na altura, o Brasil era o destino mais desejado. Mas para as canecas, tudo era mais fácil. Nada havia a pagar e os contratos de trabalho incluíam a viagem. As grandes plantações de cana-de-açúcar precisavam de muita mão de obra. Os filipinos e os japoneses já por lá andavam, mas um tal Jason Perry, ou Jacinto Pereira, português, claro, e conselheiro do reino, disse o melhor dos seus compatriotas ao rei Calacua, que se apressou a promover a imigração portuguesa. A Madeira e os Açores contribuíram com a maior leva de imigrantes. Foram mais de 20.000. Chegaram, ficaram e nunca mais falaram em regresso. Estas eram as suas novas ilhas. Our ancestors, actually, when they came here, I think, sadly, they left Portugal for good. You know, they knew they would not return, so they tried to assimilate quickly into the American culture. Mas aos alentejanos, quase todos da região de Serpa, e aos transmontanos da zona de Bragança, a saudade logo à partida moldava-lhes o pensamento. Deixavam as terras com um regresso anunciado. Iam ganhar dinheiro para voltar às aldeias. O seu pai veio à procura de nova vida. Eles vieram para aqui para ganhar o dinheiro para pagar a propriedade em Portugal. A minha mãe veio só para fazer vida, para voltar para Portugal, mas o meu pai, depois de ele chegar aqui, não quis mais ir para trás, por causa ele não tinha ninguém lá. A minha mãe tinha muita família, mas o meu pai não tinha ninguém. E ele não se importava de ir para trás. Quando meus sogros foram em 54, eu disse para o meu pai: você não vai com esta gente toda? Eles não são todos seus amigos. Eu, filho, não deixei lá nada. Eu gosto muito de Portugal e tenho muitas saudades de Portugal, mas o que eu quero é estar aqui nesta terra e eu quero ficar aqui. E ele não foi. A few went back. My auntie went back. We had a contract for 3 years. After 3 years, if you want to go back, the plantation would pay your way back. My dad died when I was 9 years old, and my mother didn't want to go back because
no husband, so it was going to be tough for her, so she stayed here. It was tough. I had to work $1 a day. Ganhavam apenas $1 por dia, que ao câmbio da época valia pouco mais de um escudo, mas era dinheiro amealhado. Todas as famílias eram de boa vizinhança, viviam em comunidade nos campos de cana-de-açúcar. We went to live in Kapaya, and there are 5 families that came from Beja with it, and we made my parents made a community. One would raise cattle, the other would raise vegetables, one would raise chickens, and one family would raise bees for the honey. So we hadn't spent any money. The money that was for the plantation was saved because everybody wanted to go back. We had everything we wanted, all the vegetables, all the meat, everything. A vida nas plantações não era fácil, mas os portugueses adaptavam-se às regras impostas pelos proprietários das terras. Estavam distribuídos por quase todas as ilhas. A cada trabalhador era dado um número. Os campos onde viviam também eram numerados. Começavam por fazer o trabalho mais duro, mas em pouco tempo eram promovidos a capatazes. Gabriel Cataluna veio de Serpa, só conheceu os campos de cana. Há mais de 30 anos que não diz uma palavra em português. O pai foi o responsável máximo por uma plantação. He was a foreman most of the time that I know that. Luma. Luna. What do you call that in Portuguese? Patrão. Oh, patrão, o patrão. Sabe falar algumas coisas em português ainda? É, porque ele fala pouquinho. Em casa falavam português? Yeah. Não é agora não. Está casado com Filipinas ou... Mas em casa, com os pais, falava em português? Oh, yeah. Nunca houve escola aqui portuguesa? Não. Em Kauai nunca houve escola portuguesa, mas nas maiores ilhas chegaram a estar inscritos 4.500 alunos, apoiados por 42 professores, nomeados por Lisboa. Atualmente, quase todas as refinarias de açúcar fecharam, mas a importância da cana para a economia das ilhas é recordada no Museu Vivo, perto de Honolulu. Aqui são preservadas as tradições de todos os imigrantes. A casa típica dos portugueses é mantida com todos os adereços e memórias. Maxi Abreu é neta de portugueses. Cresceu numa casa igual a esta. Herdou dos avós a vontade de um dia regressar a Trás-os-Montes. Cumpriu a promessa há 15 anos atrás. I was so happy because I was the first one from his grandchildren and children that was able to go back to the village. They talk about saudade. Saudade from the soul feelings, is that what? Yes, oh, I have that. I go back there and I feel like I have stepped back into the past of my ancestors. Like when I went into that house, it's all rock, but I felt them. I felt the whole thing there, and I felt so comfortable there. I told Father Berlamino that part of my soul was still there, and I still tell him that when I write to him during the holidays. You feel like Transmontana? Transmontana, yes. I do. Tal como muitos outros lusodescendentes, Maxi partiu à procura das raízes. Só lamenta não saber falar português. I'm 4th generation, from here, and at the time everybody wanted to speak English, so we were all raised to speak English. My parents were, and then of course I was, and very little words, I remember growing up with the word pascienza. Is it pascienza? Yeah. They're very, very few, but they're not conversational Portuguese, and I'm really sorry about that because, especially now that I'm so interested in my heritage, I wish I had learned how to speak it, and I really should go to classes. Mesmo com a língua a desaparecer, o esforço para manter as tradições é muito grande. A língua é a cultura, não é? Mas é muito atrasado aprender a língua para as crianças e para as outras pessoas aqui, mas é possível a mostrar às crianças uma parte da herança que elas têm e para dar um senso de orgulho
dos antepassados. Sim. Quase já não se fala a nossa língua, mas em Maui, Audrey Rocha há já vários anos que realiza este programa em português, para manter acesa a chama das memórias. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos ao nosso programa de rádio português. Sou eu, Audrey Rocha Reed, e eu vou ficar aqui até às 10 horas com a música do mundo português. Já não há canções de amor. Destes dias vou poder apaixonar-me outra vez. Sem se preocupar com as audiências, Audrey sabe que tem ouvintes fiéis. São as novas gerações de portugueses do Havaí que agora são influentes cidadãos. Os portugueses entraram políticos muito cedo e nós temos nesta ilha 2 mayors, nós temos médicos, advogados, professores. Os portugueses deram muito às ilhas. E mais importante, tem a gente português, né? Por isso, as outras raças são os nossos amigos, têm respeito aqui para os portugueses. Aloha. This is NBC Hawaii Today with Lee Cataluna and Guy Hagi. Good morning, thanks for joining us. I'm Lee Cataluna. This is Em todas as áreas há lusodescendentes que se destacam. Lee Cataluna pertence à 4ª geração de uma família que saiu do Alentejo em 1911. Cresceu a ouvir contar as aventuras da imigração. Os seus antepassados são os seus heróis. I do know that my grandfather, Francisco Cataluna, was born in Portugal and was a young man, well, a young boy when he came to Hawaii. I know that his father, Anton Cataluna, was from Lisbon and first worked in Angola, was married, had 3 children, when he was working in Angola for the Portuguese government. And then went back to Portugal and then came to Hawaii. And I know that my great-grandmother had 1 child on the boat, which is amazing to me. It's a terrible trip. I can't even imagine it, especially for my great-grandmother to be expecting a child. Of course, it was not her first child. She had had several children already. But she gave birth on board, and it wasn't her first trip either. She had already gone to Angola and back, so she knew what lay ahead for her, yet she went anyway. She must have been a very strong woman. Os que chegavam nada traziam, mas aos poucos foram dando muito às ilhas. We've contributed greatly to the music of Portugal, music of Hawaii. This, of course, with the ukulele and the melody, because prior to the Portuguese... Also the melody? Yeah. Prior to the Portuguese arriving, the Hawaiian music was mainly chants, just chants. They had no string or melody. So the Hawaiians really liked the melody at the time. And even if you listen to the music today, you can hear the Portuguese melody, the 4th stanza in the background. Yeah. This was brought in 1879 is when the first craftsmen came. And that was, Manuel Nunes was one of them. From Juan Espirito Santos as another. And they came on the ship. They came on the 2nd ship that came from Portugal, the Ravenscrag. But there were instances where we brought years before, guitars and other instruments were brought to the island. But the reason these individuals were craftsmen, and they came and in their spare time, that's what they did. They made musical instruments.
literally means jumping flea. Because the strings bounce up and down, and it resembled a flea jumping up and down. That's why the uku is flea, lele means to vibrate. Esta fábrica exporta para todo o mundo o ukulele. É o instrumento típico do Havaí. Quando aqui chegou o madeirense Manuel Nunes, não podia imaginar o sucesso que iria ter com o seu cavaquinho, também conhecido por Braguinha. Em Hollywood, as netas de Manuel Nunes chegaram a fazer furor como tocadoras do ukulele. O seu bisneto é atualmente um estudioso e colecionador destes instrumentos. Guarda religiosamente o cavaquinho original que o bisavô trouxe da Madeira. He noticed that here in Hawaii, nobody had musical instruments except the big guitar, the Spanish guitar. So he knew how to make braguinhas, so he adopted the braguinha to the Hawaiian mele, or chant, and to the Hawaiian hula. And he made it larger and with a different key, tuned differently, to match the Hawaiian songs and the dance of the hula, the Hawaiian hula. And he changed a little the music of Hawaii also. Yes, yes, very much so. Yeah, and the Hawaiians loved it. It was an inexpensive instrument that they could buy, and they used it. Os portugueses chegaram com o cavaquinho. Os havaianos mudaram-lhe o nome. The common story is that the people saw, and this is told to me by Jessica Lima, the people, Hawaiian people, saw the Portuguese immigrants landing on the docks, and when they were waiting for immigration, they celebrated, and they formed a circle around the braguinha player, and they were singing Portuguese songs of thanks. And when they looked at the Portuguese braguinha player, all they saw was his back, and he was going like this and jumping up and down. And the Hawaiian people said, "Oh, ukulele, jumping flea." They thought he had scratching fleas. So no, so that's just a kind of a story. Celebravam a chegada com música e ainda hoje algumas das canções são recordadas. Este coral já se reúne há 20 anos, um encontro semanal para continuar a afinar as músicas que os avós cantavam. Nenhum dos elementos do Centro Cultural Português de Maui fala a nossa língua, nem tão pouco entendem o que cantam. My mother never spoke with us, so I never did learn, but I'm saying the words and don't know what it means. But to know what means the words in the In song. Portuguese, yes. It's not easy also to learn music. Oh, and yes. And many of the music that they have don't come with notes, it's just with words, so I have to listen to it and kind of play it by ear, you know. Sometimes I goof and sometimes I do it okay. We're bringing our little grandchildren and trying to get them to learn a few things. My grandson plays the piano by ear, and he's learning Tianica and Ominga Rosina, and so I'm confident it'll be carried on. Yeah? I hope so. New generation. New generation, yes. They preserve also the I hope Portuguese so. culture. I hope so. Com mais ou menos afinação, a continuidade da música portuguesa em Maui está garantida. O mesmo se passa com a divulgação da nossa cultura. Depois dos contratos cumpridos nos campos de cana, muitos optavam pela cidade, onde sempre existiram clubes, associações mutualistas, até vários jornais, em português, que noticiavam a melhoria de vida da comunidade. O bairro Pontes Bola, em Honolulu, era conhecido como a Beverly Hills portuguesa. Aqui as ruas ainda fazem lembrar Portugal.
É perto deste bairro que vive o alentejano António Caracóis. Há muito naturalizado americano, mudou o nome para António Caracous, mas não lhe mudou a alma lusitana. Há alguns anos atrás, decidiu promover a cultura portuguesa produzindo peças de teatro. O resultado foi a criação de um grupo etnográfico. It was pretty successful. Then everybody, the whole community, came after me and said, "Why don't we make a club? You put on a play, you get." So I said, "Okay." We put on a club. So we chose Camões as a poet, because very few people knew who Camões was. And if we adopt that name, then people ask, what kind of name is that? Then we tell them, see. They would keep, and that's how it is. We formed that club because of that. Os muitos serviços prestados à comunidade por este alentejano foram já distinguidos no Congresso Estadual do Havaí. Há vários anos que não leva nenhuma peça portuguesa aos palcos, mas ainda se recorda do sucesso que foi a Severa. The last play we put on was Maria Severa. We put on of course it wasn't her life story. I thought that she lived, because so many things that they tell me about Maria Severa, you hear one from one person and something else from another. Foi nessas festas de memórias vivas que Josefino Carreira foi aprendendo a cantar fados. Tudo a partir de uns discos levados de Portugal. From that record, there were so many other songs that were so interesting to me, and it just got to me. One of them was My Preta. That's a very emotional song. Yeah. And I sing that, and I sing Lisboa Antiga, and I sing Castelo Blanco, and a lot more of those folk songs. Can you sing one of those for us? My voice is What's your preferred? Lisboa Antiga, and but I don't have any accompaniment. I just go, Lisboa velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formosa, sorrir, no vestido, sempre rosa. Beautiful. The other one that they like, the audience likes, is O Minha Rosinha, and it goes, O minha Rosinha, eu é de dizer, chorar é verdade, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir. O minha Rosinha, eu é de dizer, laila, 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 and it goes on now. No Havaí tropeça-se em histórias de portugueses. Há sinais da sua presença por todo lado. Até nos jardins. Foram eles que trouxeram algumas das sementes de flores e frutos. Hortênsias, buganvílias e estrelícias hoje dão cor às ilhas. Mal começaram a ser senhores dos seus terrenos, os imigrantes foram construindo as casas, onde não faltavam jardins e hortas. Cebolas, batatas, semilhas, milho, tudo vem aqui para a cidade. Portanto, tinham umas hortas em casa. Sim, senhor. E animais também, porcos, galinhas? Sim, senhor. Yes, plenty. Portanto, os portugueses, quando vieram, trouxeram as tradições todas. Eles traziam o que eles puderam. O que puderam trazer, trouxeram. Até as flores. Flores. Muitas das flores que há no Havaí vieram da Madeira. Flores e as frutas. Frutas portuguesas também há aqui? Sim, senhora. Foram também os açorianos que trouxeram para estas paragens as técnicas de construção em pedra. As ruas mais antigas de Honolulu têm ainda marcas dos portugueses que se estabeleceram na cidade. Uma das primeiras construções de raiz portuguesa em Maui foi a Igreja do Espírito Santo. Tem mais de 100 anos. Foi erguida com a ajuda da já então grande comunidade. Mas as missas há muito que deixaram de ser celebradas na nossa língua. O grande número de imigrantes portugueses veio ajudar a consolidar o catolicismo no Havaí. A fé acompanhava as famílias que partiam. Na Senhora do Monte ainda se organiza uma vez por ano a procissão.
Diz a tradição que eram as irmandades que organizavam as festas e tratavam da alimentação dos participantes. Aí terá nascido o gosto e a divulgação da comida portuguesa. Os nossos compatriotas eram conhecidos como os pacalhaus ou os bacalhaus, mas foram a sopa de feijão, as malassadas e linguiça que lhes deram fama. Hoje fazem parte da cozinha tradicional havaiana, tal como o pão doce, português sweetbread, agora cozido em quantidades industriais para todos os Estados Unidos. Nesta padaria familiar, o difícil foi escrever corretamente pão doce em português. I'm Hawaiian and I couldn't find the right spelling, so I pronounced it and I wrote it the way I pronounced it. Then I was told it wasn't spelled right, so one corrected me, so I redid my sign, and university professor told me I spelled it wrong again. So he says, this is how you spell it. So I said, well, he's a professor, he should know better. So I put it back on the new sign, and he goes, somebody else said, you got Pondus spelled wrong. So I just left it as it is. So, and I'm still told it's spelled wrong. This one is the real pão doce, Portuguese sweetbread. The paper is nothing, but the flavor is there. The real Portuguese, old-fashioned, homemade Portuguese sweetbread. Pão doce. Nas ilhas todos gostam deste pão. Inicialmente nos campos o famoso pão era cozido num forno típico. Assim também lhe chamam os havaianos. Os fornos que ainda existem já são considerados monumentos. It's like any other ethnic groups. They have a Japanese temple, Chinese temple. Since there's a lot of Portuguese into this home, it's just like a home, resting home. They have this as a monument for the Portuguese oven that Portuguese makes bread and all that. If we don't make bread, this remain here as a monument. Mm-hmm. You made the bread here? How many times? We make bread every other week. Manter as tradições é a vontade de uma grande comunidade que vive com a memória e as histórias de corajosos imigrantes. Para preservar a herança portuguesa, há muito que existe o Hawaii Council on Portuguese Heritage, uma organização que reúne as 11 associações lusas de todas as ilhas. Encontram-se habitualmente para decidir atividades ao longo do ano. É aqui também que funciona provisoriamente a Sociedade de Genealogia. Várias pessoas, em regime de voluntariado, têm organizado em fecheiros a história da imigração portuguesa no Havaí. We still love our ancestral land, which is Portugal, and so this is why we are doing this. I've done this for over 15 years now. I kept the records in my home for a while. I didn't give up, and people were writing to me, and I was helping them. And today we're so blessed. We first got our chance from Dolores Furtado Martin. She helped to put us in the executive center, and that's where we got our exposure to the public. And now we are here under the Hawaii Council of Portuguese Heritage. And so people are coming in. We're open Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. And they're coming in like this. They're excited. And we are also on the internet. So 2 of my staff are busy with that. And I have the other staff members who are here. Without them, I could not function. Chegam pessoas de todo lado para consultar fecheiros e procurar os antepassados portugueses que arribaram às ilhas. I found this particularly interesting. Around the base of Punchbowl is to be found a colony of Portuguese who naturally draw together in this strange land. And there they distinguish themselves by the neatness of their dwellings and the growth of pretty flowers and a general air of thrift, which is lacking on the part of their neighbors. That's our heritage. Portuguese. Yes. We want that to be known. We are known for our thrift and our pretty flowers. O orgulho de se sentir português foi a percepção maior no contacto com uma comunidade muito especial de americanos. São nomes de portugueses escritos também neste padrão que marca os 100 anos da chegada dos primeiros imigrantes. É um dos monumentos do Havaí onde se eternizou a história da imigração, uma história feita de muita saudade.
Os primeiros que aqui chegaram quase não tiveram dificuldades de integração. Tinham trocado a Madeira, São Miguel ou Faial por outras ilhas. Com os continentais, a adaptação não foi tão fácil. Para grande número de transmontanos e alentejanos, o clima, quente e úmido e talvez o limitado horizonte das ilhas, levou-os a mudar de ideias. Mal cumpriram os contratos, trocaram o Havaí por outras paragens. Não desistiram da aventura da imigração e iniciaram a viagem para o continente americano, onde o mar não se vê tão grande e onde os vales e montanhas sempre lembram mais Portugal. Grande número de famílias transmontanas rumaram ao interior da Califórnia. Os campos de Sacramento também precisavam de gente para a agricultura. Foi o que trouxe do Havaí os Belchior de Urros. Alberto é o último dessa família transmontana com uma história curiosa. Todos os dólares que os pais amealhavam eram enviados para o banco em Portugal, sempre a pensar num regresso que o tempo foi adiando. Davam o dinheiro a casa para o meu tio lá em Lisboa, e o meu tio em Lisboa gastava com bodas. Ele fazia festas com o dinheiro que o seu pai... Festas com o dinheiro que o meu pai mandava. Chegou para ir para lá, estava no dinheiro, já se foi. E era muito dinheiro que o seu pai... Well, era para pagar a propriedade que estava em Urros. A minha mãe, quando o meu irmão morreu, ela queria ir para trás, e os meus irmãos disseram, não quero, já não vamos ir, ficamos aqui. Também aqui os portugueses eram todos vizinhos. Não nos foi por isso difícil reunir os descendentes de transmontanos que trocaram o Havaí pelas terras de Sacramento. Recordar velhas histórias valeu o esforço de querer falar em português. Minha mãe, I remember my mother. My father was always working, but my mother, ela estava em casa conosco e ela cantava sempre. E quando vim para em português? Yes, em português. E recorda-se alguma das músicas que ela cantava? What was that? Era ovinho, meu Deus, era ovinho que eu mais adorava. Só por morte, meu Deus, só por morte. Só por morte e o vinho deixava. I think that's what. Yeah, really? Yeah, she used to sing that song. Oh, she was. There's other songs that I can't remember, but she used to sing that song all the time. Sua mãe morreu com saudades de Portugal? Oh yes, sim. Ela sempre queria ir a ver as irmãs, mas nunca foi. Yeah, that made us very sad. Yeah. We never took her there. Ao contrário do que acontece nas ilhas do Havaí, estas memórias vão morrer com esta gente. Para grande parte dos alentejanos, a opção foi também a Califórnia. Iniciaram a migração logo nos anos 20. Muitas famílias abandonaram o Havaí para se instalarem na Baía de São Francisco. Em São Leandro, há ainda uma rua com marcas dos portugueses. Foi-lhe dado o nome de Caneca Street, porque aqui só viviam os canecas, portugueses chegados das tais ilhas dos Canacas. Já não se vêem por aqui alentejanos, mas há surpresas. Oh, yeah, eu gosto muito de Portugal. Oh, yeah. Eu gosto muito, muito, muito. A sua mãe veio de Portugal com 5 anos? E há 5 anos, e meu avô e meu avô, do Pias. Nunca tendo ido a Portugal e sendo americana, como é que aprendeu a falar português? Era meu avô e meu avô, eles foram usados com eles. Será que foi criada com eles? Yeah, aqui nesta rua, na Caneca Street? Aqui nesta rua. Era onde viviam todos os alentejanos? Yeah. É tudo aqui, toda a vida. O seu avô e a sua avó falavam muito de Portugal? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Falavam com saudades? Quem saudades? Saudades. Vontade de voltar a Portugal? Oh, eles sempre falavam, eles queriam ir para trás. Nunca conseguiram? Não, eu já não posso falar mais, já está esquecendo um português. As famílias foram-se mudando para Hayward, uma cidade mais a sul, onde só se ouve falar português.
Ana Correia é a mais velha da comunidade. Tem 94 anos, mas ainda trata de uma horta. Já tem 75 anos que vivo aqui. Sabe que esta horta faz-nos lembrar Portugal, parece que estamos em Portugal. Oh, yeah. Aqui há bastantes tomates, até ali. Tem muitos, mas está verdes. E sabe que é de espinhos? Sim, sim. Saiu de Pias há 87 anos. Fez a longa viagem até ao Havaí, mas tal como aconteceu à maioria das famílias alentejanas, a Califórnia foi a sua última paragem. Começaram todos a poupar o seu dinheiro para virem para a Califórnia. Um escrevia outro e o outro dizia outro, e que aqui que era melhor e eles vieram-se. Mas pelo menos durante um ano e meio, ninguém ganhava dinheiro, tinha que pagar a viagem. E o seu pai durante quanto tempo é que esteve a pagar? Ele agarrou bem depressa que ele veio-se logo lá embora. Mas... Pensava que se acabava aqui o dinheiro. Ele pensava que se cavava aqui o dinheiro? Eu é que digo isto. Mas não conseguiu cavar o dinheiro? Não. As notícias que enviavam para Portugal falavam de oportunidades de trabalho. Alguns já sabiam bem o que era a América. Nasci em São Leandro e os meus pais, quando eu tinha 2 anos, eles voltaram para Portugal. Sim, voltaram para Portugal. Mas o meu pai, depois de estar em Portugal, que ele queria voltar para trás. Mas o meu pai sempre, depois da gente já mais velhas, começou a dizer que a gente era para vir para Portugal, que era para vir para a América. Era para virem para a América, que ele queria vir para a América. Já depois da minha mãe falecer. Hilda Rodrigues regressou em finais dos anos 50. Faz parte de um novo grupo de imigrantes alentejanos. Filhos dos primeiros que partiram para o Havaí, mas que voltaram a Portugal. As secas no Alentejo foram ditando as cartas de chamada para uma outra leva de imigração mais recente. Hayward é atualmente a cidade mais alentejana da Califórnia. Hoje vivem aqui perto de 200 famílias de Serpa. Quase todos têm histórias que passam pelo Havaí. Quase todos partiram um dia de Valdevargo. Foi a procura do sonho americano. No início do século, ou nos anos 60, a razão da longa viagem foi sempre a mesma. Melhores condições de vida. Os que não aguentaram a saudade ou não viram o sorriso da sorte, regressaram e acomodaram-se com aquilo que a terra tem para dar. Há na aldeia americanos do Havaí que nem imaginam a distância que os separa da terra que os viu nascer. Eu sou de Serpa, do Valdevargo, consigo Serpa Street there. Mas para bem dizer, sou da América do Norte. Eles, da América do Norte, pois. Está prova com provas evidentes. Bilhete de identidade lá. Pronto. Você podia ir para lá. Quando quiser, pode ir para lá. Mas depois, pronto, já estava casado, já não pensei. Mas nunca perdeu a ideia de um dia lá? Não, eu gostava muito daquilo. Gostava de ver aquilo, pronto, a gente veio num sítio qualquer, depois gosta de ir lá outra vez para ver como aquilo está. Ainda mais sendo natural de lá? Pois. Nasceu em Honolulu? Honolulu. Você gostava de conhecer? Gostava, pronto, mas então... Nunca teve essa oportunidade? Não tive o que é que se oportunidade. dizia da América aqui na aldeia? Diga? Quando o senhor cresceu, o que é que se dizia da América? Dizia que era um país rico. Era um país rico, mas não são todos ricos. Há lá poucos também. A gente não precisa ir lá para saber. A história repete-se em Trás-os-Montes. A imigração recente ficou-se por mais perto, França ou Espanha, sem a aventura do mar e da terra desconhecida. As casas vão caindo sem memória, mas guardam-se as histórias dos que vieram de tão longe e nunca conseguiram voltar. Foi nesta aldeia que ela viveu até aos 7 anos? Até aos 7 anos. E só depois... voltou aos 18? E só voltou aos 18. Portanto, passou 11 anos da vida dela no Havaí. Nas ilhas, no Havaí. Você não faz ideia onde é que são essas ilhas? Já viu? Faço, eu nem sonho. A minha mãe, por o que ela contava-me que era no fim do mundo, é que sei lá, que era muito longe. E ficou aqui na terra, coitada, a chorar por a América, por as ilhas de Hawaiian Islands. Nesta aldeia escondida em Trás-os-Montes,
há também uma Maria americana. Então a senhora nasceu nas Ilhas Canecas? Nasci, sim. Mas veio de lá muito pequenina? Vim de lá pequena. E o que é que o seu pai contava de lá? Já contava, olha, trabalhava no que podia e depois quis vir embora. Não gostou? Fez mal em subir, que depois, bem, então naquela altura, a América ainda não era como era agora. E depois já que principiou... Acha que ele fez mal em ter vindo? Fez mal. E ele arrependeu-se alguma vez? Arrependeu-se, pois. Arrependeu-nos nos irmos vir. Podíamos estar mais um ano ou dois, ou calhar até que melhorasse. E a senhora tinha crescido na América? Pois. Cresceu sem sair da terra com a estranha saudade de um sonho que nunca concretizou. Voltar ao Havaí. Agora diga-me uma coisa, Sra. Maria. O que é que a América lhe poderia ter dado que a sua aldeia não deu? Olha, cá também, graças a Deus, também tenho estado mal, mas lá podia ter outro futuro, não era? Podia ter outro futuro, que depois podia ir para a escola, podia aprender qualquer coisa. E onde aqui aprendi o campo, não é? E lá podia aprender outras coisas melhores. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce melhor fado não terá. Fado é sorte e do berço até a morte. Ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Talvez a gente nunca visitar Portugal, mas tem mesmo sangue. E nós temos igual de saudades. E por isso nós mantemos as tradições que nós temos aqui. E nós queremos aprender mais, mas a coisa para nós que é mais importante é guardar e manter o que os nossos avós trouxeram aqui. Que foram as tradições e o sentir português. A música, a comida, a modo de viver. É diferente? Aqui agora acho que é. Mas tem ainda os sentimentos da família, para os amigos. Acho que os portugueses podem ensinar o mundo